Em um mundo repleto de desafios e tribulações, a história de Jó se destaca como um farol de esperança e fé inabalável. Imagine perder tudo o que se ama em um piscar de olhos: bens, filhos, saúde. O que poderia levar alguém a permanecer firme diante de tamanha dor? Aqui começa o segredo que poucos conhecem. A resiliência de Jó não é apenas sobre suportar o sofrimento, mas sobre a profundidade de sua fé e a conexão que ele mantinha com Deus, mesmo em meio à tempestade. Mas o que exatamente o tornou tão especial? Como ele encontrou força onde muitos sucumbiriam? E mais importante, que lições práticas podemos extrair de sua jornada? A resposta pode mudar a forma como você enfrenta suas próprias dificuldades. À medida que exploramos cada camada dessa história, prepare-se para descobrir verdades escondidas que podem transformar sua vida espiritual. A jornada de Jó revela não apenas o que significa ter fé, mas como cultivar um relacionamento verdadeiro com o Criador em tempos de crise. As perguntas que surgem em sua mente podem ser as chaves para desbloquear uma nova compreensão. Fique atento, pois a sabedoria que você está prestes a conhecer pode ser o que faltava em sua caminhada de fé. A paciência de Jó. Quando falamos sobre a paciência, muitas vezes associamos essa qualidade a uma expectativa tranquila. Mas a história de Jó nos ensina que a paciência verdadeira vai muito além disso. Jó, um homem justo e íntegro, enfrentou perdas inimagináveis: seus filhos, sua saúde e suas posses. Em vez de sucumbir ao desespero, ele demonstrou uma resiliência notável. Sua paciência não era passiva, era uma força ativa que o sustentava em meio ao sofrimento. Jó nos mostra que é possível suportar as dores da vida sem perder a fé, e isso é uma lição valiosa para todos nós. A paciência de Jó é um exemplo claro de como a fé pode ser um alicerce em momentos de crise. Ele não se limitou a aceitar passivamente suas provações. Ele questionou, lamentou e, acima de tudo, buscou entender o propósito por trás de seu sofrimento. Essa atitude nos ensina que a paciência não significa resignação, mas sim um processo ativo de busca de respostas e crescimento interior. Em nossa própria vida, podemos aprender com Jó a expressar nossas angústias e, ao mesmo tempo, a confiar que há um propósito maior em nossas lutas. Além disso, a história de Jó nos lembra da importância de manter a esperança, mesmo quando tudo parece perdido. Sua paciência foi acompanhada de um olhar voltado para o futuro, acreditando que Deus ainda tinha um plano para ele. Essa esperança é fundamental para enfrentar as adversidades. Quando nos deparamos com dificuldades, é fácil perder a visão do que está por vir. A paciência de Jó nos ensina que, mesmo nas horas mais sombrias, devemos nos apegar à certeza de que dias melhores podem surgir. Outro aspecto importante é a maneira como Jó lidou com os conselhos de seus amigos. Em vez de se deixar influenciar negativamente, ele manteve sua integridade e suas convicções. Isso nos mostra que, em momentos difíceis, é essencial cercar-se de pessoas que nos apoiem e nos encorajem, mas também ter a força de discernir o que é realmente bom para nós. A paciência vai além de suportar a dor. É também sobre escolher as companhias certas e manter a fé em meio a vozes que podem nos desviar do caminho. Por fim, a paciência de Jó é um testemunho do poder transformador da adversidade. Quando enfrentamos desafios, temos a oportunidade de nos tornarmos mais fortes e mais sábios. Jó não apenas superou suas dificuldades, mas também se tornou um exemplo de fé e perseverança para todos nós. A história dele ressoa através dos séculos, lembrando-nos de que, mesmo nas tempestades mais intensas, a paciência pode nos guiar para a luz. A soberania de Deus. A soberania de Deus é um conceito profundo que permeia toda a narrativa de Jó. Ao longo de sua história, fica claro que, mesmo em meio ao sofrimento, Deus é soberano e está no controle de todas as coisas. Essa ideia pode ser difícil de aceitar, especialmente quando estamos enfrentando dificuldades. No entanto, a vida de Jó nos ensina que, independentemente das circunstâncias, a soberania de Deus nos oferece um abrigo seguro. Ele sabe o que é melhor para nós e tem um plano divino que muitas vezes não conseguimos compreender imediatamente. Quando Jó perdeu tudo, ele não sabia que estava sendo testado por Deus. Essa ausência de conhecimento não diminuiu a realidade de que Deus estava,
de fato no controle. A soberania de Deus significa que Ele não é um espectador distante, mas um participante ativo em nossas vidas. Mesmo nas situações mais desoladoras, podemos confiar que Ele está trabalhando para o nosso bem, mesmo quando não conseguimos ver isso claramente. Essa confiança é um chamado à fé, um convite a descansar em sua soberania. Além disso, a soberania de Deus nos ensina sobre a importância da humildade. Jó, em sua dor, questionou Deus, mas ao final ele também reconheceu a grandeza do Criador. Essa interação entre questionamento e reverência é fundamental para a nossa relação com Deus. Ele nos encoraja a expressar nossas dúvidas e lutas, mas também nos convida a reconhecer que há mistérios que estão além da nossa compreensão. A soberania divina nos lembra que somos parte de algo muito maior do que nós mesmos. A compreensão da soberania de Deus também traz paz em tempos de incerteza. Quando somos confrontados com desafios, muitas vezes nos sentimos perdidos e sem direção. No entanto, saber que Deus está no controle pode nos proporcionar um senso de segurança. Jó, mesmo em sua dor, fez questão de afirmar sua fé em Deus. Essa atitude é um exemplo para nós, mostrando que mesmo nas adversidades, podemos encontrar consolo na certeza de que Deus tem um plano para nossas vidas. Por fim, a soberania de Deus nos chama a uma vida de gratidão e louvor, mesmo em meio às dificuldades. Jó, após passar por suas provações, não apenas reconheceu a soberania de Deus, mas também celebrou a sua bondade. Isso nos ensina que, independentemente das circunstâncias, devemos sempre buscar ver a mão de Deus em nossas vidas. A soberania divina é uma fonte de esperança e coragem, nos lembrando que, mesmo nas tempestades da vida, Deus está no controle e está nos guiando. A natureza da prova. As provações são um aspecto inevitável da vida, e para os crentes elas têm um propósito profundo. A história de Jó nos apresenta uma compreensão clara sobre a natureza da prova. Elas não são meros acidentes de percurso, mas sim oportunidades de crescimento espiritual. As dificuldades que enfrentamos podem nos moldar, nos ensinar e nos aproximar de Deus. A experiência de Jó é um testemunho poderoso de como as provações podem ser transformadoras, levando-nos a uma fé mais robusta e profunda. Cada prova que enfrentamos é uma chance de refletir sobre nossas crenças e valores. Jó, por exemplo, foi colocado à prova não apenas em sua riqueza, mas também em sua relação com Deus. Essa pressão revelou sua verdadeira essência e fortaleceu sua fé. As provas têm a capacidade de expor o que realmente está em nossos corações, e isso é essencial para nosso crescimento espiritual. Ao enfrentarmos dificuldades, somos chamados a examinar nossa fé e a nos perguntar: o que realmente valorizamos e em que ou quem estamos colocando nossa confiança? Além disso, a natureza da prova nos ensina sobre a perseverança. As dificuldades, embora dolorosas, podem nos ensinar a ser mais resilientes. Quando Jó perdeu tudo, ele não desistiu de sua fé, mas em vez disso, perseverou. Essa perseverança é uma qualidade que todos nós devemos cultivar. As provas são momentos em que podemos experimentar a força de nosso caráter e aprender a confiar em Deus de maneira mais profunda. Isso nos prepara para enfrentar futuros desafios com coragem e determinação. As provações também podem nos aproximar de nossos irmãos e irmãs na fé. A história de Jó nos mostra que ele não estava sozinho em seu sofrimento. E isso é um lembrete importante. Muitas vezes as provações nos levam a buscar o apoio da comunidade. Quando compartilhamos nossas lutas e nos apoiamos mutuamente, somos fortalecidos. Essa rede de apoio é crucial para atravessar as tempestades da vida e nos lembra que não estamos sozinhos em nossas batalhas. Por fim, as provações são uma oportunidade de testemunhar a fidelidade de Deus. Ao longo de sua história, Jó viu a mão de Deus em sua vida, mesmo em meio ao sofrimento. Essa experiência nos ensina que, mesmo nas dificuldades, podemos encontrar motivos para louvar e agradecer. As provações, em última análise, podem nos levar a um lugar de maior intimidade com Deus, onde podemos experimentar sua presença e sua paz de maneiras que talvez não teríamos conhecido de outra forma. A natureza da prova, portanto, é uma parte essencial do nosso crescimento espiritual e da nossa jornada de fé. A intercessão de Jó. A intercessão é um tema importante que se destaca na história de Jó. Ele não apenas enfrentou suas próprias provações, mas também se tornou um intercessor por seus amigos.
Essa atitude é um exemplo poderoso da importância da oração na vida cristã. A intercessão vai além de nossas necessidades pessoais. Ela nos chama a olhar para os outros e a clamar a Deus em favor deles. Jó nos ensina que, em meio ao nosso sofrimento, podemos ainda ser instrumentos de bênção na vida de outras pessoas. Quando seus amigos chegaram para oferecer consolo, Jó não se limitou a compartilhar suas próprias dores. Ele também orou por eles. Essa prática de intercessão é um convite à empatia, à compaixão e ao amor. A vida cristã não deve ser apenas sobre nossas experiências individuais, mas também sobre como podemos apoiar e levantar os outros em oração. Jó nos mostra que, mesmo quando estamos passando por momentos difíceis, ainda podemos ser usados por Deus para fazer a diferença na vida de alguém. A intercessão de Jó também nos ensina sobre a responsabilidade que temos como cristãos. Quando vemos alguém em necessidade, somos chamados a interceder por eles, a levar suas preocupações diante de Deus. Essa ação não apenas ajuda os outros, mas também nos lembra de que não estamos sozinhos em nossas lutas. Ao orar por nossos amigos, construímos uma rede de apoio espiritual que nos fortalece e nos encoraja. Jó nos mostra que a intercessão é uma forma poderosa de amor e cuidado. Além disso, a intercessão nos conecta mais profundamente com Deus. Quando oramos pelos outros, estamos alinhando nossos corações com o coração de Deus. Essa prática nos ajuda a entender melhor suas promessas e a questão do sofrimento inocente. O sofrimento é uma realidade que permeia a experiência humana. E a questão do sofrimento inocente é uma das mais desafiadoras e intrigantes que enfrentamos. Muitas vezes, nos deparamos com pessoas que, apesar de suas vidas justas e éticas, enfrentam adversidades imensas. Isso nos leva a questionar: por que pessoas boas sofrem? Essa reflexão é fundamental, pois nos ajuda a entender a complexidade da vida e a natureza da dor. É importante lembrar que o sofrimento não é um sinal de punição ou desagrado divino. Jó, um homem justo, é um exemplo claro de que a vida pode ser implacável, mesmo para aqueles que buscam viver de acordo com os princípios de Deus. A história de Jó ilustra perfeitamente essa questão. Ele teve uma vida próspera, repleta de bênçãos, e ainda assim, perdeu tudo em um curto espaço de tempo. A narrativa bíblica não nos fornece uma resposta definitiva para a questão do sofrimento inocente, mas nos convida a refletir sobre a natureza de Deus e a fragilidade da condição humana. A dor e o sofrimento muitas vezes nos levam a um lugar de questionamento, onde a busca por respostas pode se tornar uma jornada espiritual profunda. É fundamental entender que o sofrimento não é algo que Deus deseja para nós. No entanto, Ele permite que as dificuldades façam parte da vida, servindo como oportunidades para o crescimento espiritual. Jó não compreendeu totalmente por que estava sofrendo, mas sua história nos ensina que, mesmo em meio à dor, podemos encontrar um propósito maior. Essa é uma lição valiosa que nos encoraja a olhar além da dor imediata e buscar significados mais profundos em nossas experiências. Além disso, o sofrimento inocente também nos conecta com a humanidade dos outros. Quando passamos por dificuldades, desenvolvemos empatia e compaixão pelos que estão ao nosso redor. A dor nos torna mais sensíveis às lutas dos outros, permitindo-nos oferecer apoio e compreensão. Nesse sentido, a experiência do sofrimento pode ser uma ponte que nos une, promovendo laços mais profundos entre as pessoas. Por fim, a questão do sofrimento inocente não tem uma resposta simples, mas é um convite à reflexão e ao crescimento. Aceitar que a vida é cheia de incertezas nos ajuda a viver com mais autenticidade e a buscar um relacionamento mais profundo com Deus. Assim como Jó, podemos aprender a viver com perguntas, buscando a verdade em meio à dor e confiando que, mesmo nas situações mais difíceis, há um propósito divino em ação: a riqueza espiritual. A transformação espiritual é um tema central na vida de Jó, especialmente após suas provações. Ele passou de um homem próspero e respeitado para alguém que enfrentou a perda de tudo, incluindo sua saúde e o apoio de seus amigos. No entanto, essa jornada dolorosa também se tornou um caminho de autodescoberta e enriquecimento espiritual. A experiência de Jó nos ensina que a riqueza espiritual não é medida pelo que possuímos, mas pelo que aprendemos e como nos relacionamos com Deus em meio às dificuldades. Depois de passar por intensas provações,
Jó teve uma compreensão mais profunda de Deus. Ele percebeu que sua relação com o Criador não se baseava apenas em bênçãos materiais, mas em um vínculo espiritual que transcende as circunstâncias da vida. Essa transformação é crucial, pois nos mostra que as dificuldades podem ser instrumentos de crescimento e de maior entendimento sobre a natureza de Deus e sobre nós mesmos. A riqueza espiritual, adquirida por Jó, é um testemunho de que, mesmo em meio ao sofrimento, podemos nos tornar mais sábios e mais próximos de Deus. Outra faceta dessa riqueza espiritual é a capacidade de olhar para a vida com uma nova perspectiva. Jó, ao final de sua jornada, não apenas recuperou suas posses, mas também ganhou uma nova visão sobre o sofrimento e a fé. Ele aprendeu que a verdadeira força não está na ausência de dor, mas na capacidade de perseverar e confiar em Deus, mesmo quando tudo parece perdido. Essa lição é essencial para todos nós, pois nos ajuda a entender que, por trás das tribulações, há um propósito maior sendo desenvolvido. Além disso, a transformação de Jó nos incentiva a cultivar uma espiritualidade que não dependa apenas das circunstâncias externas. Muitas vezes, somos tentados a avaliar nossa fé com base nas bênçãos que recebemos. No entanto, a verdadeira riqueza espiritual reside em como respondemos aos desafios da vida. Como Jó, podemos encontrar um sentido mais profundo em nossas experiências, permitindo que elas nos moldem e nos fortaleçam na nossa jornada de fé. Por fim, a riqueza espiritual é um legado que podemos deixar para os outros. Ao compartilharmos nossas experiências e aprendizados, inspiramos aqueles ao nosso redor a buscar um relacionamento mais profundo com Deus. A história de Jó é um testemunho poderoso de que, mesmo nas piores circunstâncias, a riqueza espiritual pode florescer, trazendo luz e esperança não apenas para nós, mas para todos que nos cercam, a amizade e o apoio. As relações que cultivamos ao longo da vida desempenham um papel crucial em nossa capacidade de enfrentar adversidades. No caso de Jó, a dinâmica de suas amizades se transforma em um elemento central da narrativa. Inicialmente, seus amigos vieram para consolá-lo, mas à medida que a situação se desenrolava, eles se tornaram mais críticos do que solidários. Essa mudança é um reflexo da complexidade das relações humanas em tempos de crise. A amizade verdadeira deve ser baseada no apoio e na compreensão, especialmente em momentos de dor. A visita dos amigos de Jó, Elifaz, Bildade e Zofar, começou de forma positiva, com eles demonstrando empatia e preocupação. No entanto, à medida que a conversa avançava, os amigos passaram a acusá-lo de ter cometido pecados que justificassem seu sofrimento. Essa transição é importante para entendermos que, muitas vezes, a intenção de ajudar pode se transformar em julgamentos precipitados. A história nos ensina que, quando alguém está enfrentando dificuldades, é vital oferecer apoio incondicional, em vez de tentar encontrar culpados. A importância do apoio comunitário em tempos difíceis é inegável. As relações sólidas podem atuar como um pilar de força, permitindo que os indivíduos se sintam menos sozinhos em suas lutas. Jó, apesar do apoio inicial de seus amigos, acabou se sentindo isolado em sua dor. Isso ressalta a necessidade de cultivar amizades que realmente compreendam e aceitem nossas experiências, em vez de simplesmente oferecer conselhos ou críticas. O apoio emocional é crucial para a recuperação e o fortalecimento espiritual. Além disso, a história de Jó nos leva a refletir sobre a importância de ser um bom amigo. O verdadeiro apoio vai além de palavras de conforto. Envolve também a disposição de ouvir e compreender o que o outro está vivenciando. Amigos leais e solidários são aqueles que permanecem ao nosso lado, não apenas para celebrar nossas vitórias, mas também para nos apoiar nas derrotas. Essa é uma lição que podemos aplicar em nossas próprias vidas, ao nos esforçarmos para sermos amigos mais atentos e compreensivos. Por fim, a amizade e o apoio em tempos de sofrimento não apenas ajudam a aliviar a dor imediata, mas também contribuem para o crescimento espiritual. Quando compartilhamos nossas lutas com amigos verdadeiros, encontramos força e encorajamento para continuar. Assim como Jó, podemos aprender que mesmo quando enfrentamos desafios, o apoio que recebemos e oferecemos pode ser uma fonte de esperança e renovação, fortalecendo nossos laços e nossa fé em Deus.
A adoração em meio à dor. Adorar a Deus em tempos de dor é um desafio que muitos enfrentam ao longo de suas vidas. A história de Jó é um exemplo poderoso dessa realidade. Mesmo após perder seus bens, seus filhos e sua saúde, Jó não deixou de reconhecer a soberania de Deus. Ele expressou sua dor, mas também sua adoração, demonstrando que a adoração não é apenas um ato de alegria, mas um compromisso profundo com a fé. Essa capacidade de adorar mesmo na dor revela a profundidade da relação entre o crente e Deus, mostrando que a adoração pode ser um refúgio, um espaço seguro onde o crente se encontra com seu Criador. A adoração em meio à dor também é um testemunho para aqueles ao nosso redor. Quando vemos alguém que, apesar das dificuldades, continua a louvar a Deus, isso pode tocar o coração das pessoas e inspirá-las. Essa atitude de fé pode se tornar uma luz em meio à escuridão, mostrando que a esperança não se limita às circunstâncias favoráveis. A forma como Jó se manteve fiel em sua adoração nos ensina que, mesmo quando as coisas não vão bem, ainda podemos encontrar razões para louvar e glorificar a Deus. Além disso, a adoração durante os momentos difíceis pode nos ajudar a reorientar nosso foco. Em vez de nos perdermos nas dificuldades, podemos direcionar nossa atenção para a grandeza de Deus. Isso não significa que devemos ignorar nossa dor ou nossos sentimentos, mas sim que, ao reconhecer quem Deus é, podemos encontrar consolo e força para seguir em frente. A adoração se torna, então, uma prática que nos ajuda a lembrar que, apesar das tempestades, Deus continua sendo bom e digno de nosso louvor. É importante lembrar que a adoração não precisa ser uma performance perfeita. Muitas vezes, ela pode ser feita através de lágrimas, gritos ou até mesmo silêncios. Jó, por exemplo, expressou sua dor de forma muito franca. Essa autenticidade na adoração é o que realmente importa. Um coração sincero diante de Deus, disposto a buscá-lo mesmo em meio à dor. Essa entrega, essa vulnerabilidade, é o que torna a adoração uma experiência transformadora, capaz de nos aproximar ainda mais do Pai. Por fim, adorar em meio à dor não significa que devemos nos sentir culpados por nossos sentimentos. É perfeitamente humano se sentir triste ou desanimado. A adoração é um convite para levar essas emoções a Deus, permitindo que Ele nos console e nos fortaleça. Jó não hesitou em trazer seus questionamentos a Deus, e isso faz parte do verdadeiro ato de adoração. Reconhecer nossa fragilidade e, ao mesmo tempo, clamar por sua presença é um poderoso testemunho da nossa fé, a revelação pessoal de Deus. As experiências de sofrimento podem ser momentos de profunda transformação espiritual. Muitas pessoas relatam que, em tempos de dor, se sentiram mais próximas de Deus do que nunca. Isso acontece porque o sofrimento pode nos levar a buscar respostas e a questionar nossa relação com o divino. A história de Jó exemplifica isso de maneira clara. Em meio às suas provações, Jó teve a oportunidade de experimentar uma revelação mais profunda de quem Deus é, não apenas como um ser todo-poderoso, mas como um Deus que se preocupa pessoalmente com seus filhos. O sofrimento, embora doloroso, pode funcionar como um catalisador para um encontro mais íntimo com Deus. Quando tudo ao nosso redor desmorona, muitas vezes nos voltamos para a única fonte de esperança, que realmente importa. Jó, em seus momentos de desespero, não perdeu a fé em Deus. Ele questionou, lamentou, mas também buscou a presença de Deus. Essa busca intensa é muitas vezes o que nos leva a descobrir não apenas a grandeza de Deus, mas também sua compaixão e amor por nós. Além disso, a revelação pessoal de Deus durante o sofrimento pode nos oferecer uma nova perspectiva sobre a vida e o mundo ao nosso redor. Quando passamos por dificuldades, as coisas que antes pareciam triviais ganham um novo significado. A dor pode nos ensinar a valorizar as bênçãos que muitas vezes tomamos como garantidas. Jó, após suas provações, compreendeu melhor a fragilidade da vida e a importância da dependência de Deus. Uma lição que muitos de nós podemos aprender em nossas próprias experiências. A revelação de Deus durante as dificuldades também pode ser uma oportunidade de crescimento espiritual. Muitas vezes, somos levados a questionar nossas crenças e a aprofundar nossa compreensão da fé. O sofrimento pode nos forçar a reexaminar nossas prioridades e a buscar respostas mais profundas sobre quem somos e qual é o nosso propósito.
Jó, em suas interações com Deus, passou por um processo de autoconhecimento que o levou a uma fé mais madura e sólida. Por fim, a revelação pessoal de Deus durante o sofrimento nos ensina que a relação com Ele é dinâmica e em constante evolução. À medida que enfrentamos desafios, somos convidados a descobrir mais sobre seu caráter, sua graça e seu amor. Essa jornada de fé, que pode ser marcada por lutas e questionamentos, é também uma oportunidade de experimentar a verdadeira essência de Deus, que se revela de maneiras que muitas vezes não conseguimos compreender plenamente, mas que transformam nossas vidas para sempre. A restauração de Jó. A história de Jó é um testemunho poderoso da restauração divina. Após passar por intensas provações e sofrimento, Deus não apenas restaurou Jó, mas também o abençoou de maneira abundante. Essa restauração é um lembrete de que, mesmo nas situações mais desoladoras, a esperança e a fé em Deus podem nos levar a um futuro renovado. Jó perdeu tudo, mas sua fé permaneceu inabalável, e essa fidelidade foi recompensada de uma forma que superou suas expectativas. A restauração de Jó é um exemplo claro de como Deus pode reverter situações aparentemente irreversíveis. A vida pode nos levar a experiências sombrias, mas a história de Jó nos ensina que não devemos perder a esperança. A restauração não se limita apenas a bênçãos materiais. Ela também envolve crescimento espiritual e um entendimento mais profundo de Deus. Após sua aprovação, Jó não era mais o mesmo. Ele havia aprendido lições valiosas sobre a vida e sobre sua relação com Deus, o que o tornou uma pessoa mais sábia e madura. Além disso, a restauração de Jó é um incentivo para todos nós que enfrentamos dificuldades. Ela nos ensina que, embora as lutas possam ser intensas e prolongadas, elas não são o fim da história. Deus tem o poder de transformar nossas vidas, trazendo bênçãos após a tempestade. Essa esperança nos motiva a perseverar, mesmo quando tudo parece perdido, sabendo que a fidelidade de Deus se manifestará em sua hora perfeita. A importância da fé na restauração é um tema central na narrativa de Jó. Ele nunca abandonou sua confiança em Deus, mesmo quando estava cercado pelo desespero. Essa fé ativa e persistente foi um fator crucial para sua restauração. A história nos ensina que precisamos cultivar nossa fé, especialmente em momentos de crise. A confiança em Deus pode ser a chave que abre a porta para a restauração e renovo em nossas vidas. Por fim, a restauração de Jó nos lembra que Deus é um Deus de segundas chances e novos começos. Ele não apenas restaurou o que Jó havia perdido, mas também lhe deu mais do que ele poderia imaginar. Essa generosidade divina é um sinal de seu amor e cuidado. Ao enfrentarmos nossas próprias dificuldades, podemos nos apegar à promessa de que, assim como Jó, também podemos experimentar a restauração e a renovação em nossas vidas, através da fé e da perseverança. E assim, ao explorarmos a vida de Jó, percebemos que seu segredo vai muito além de sua paciência. Ele nos ensina sobre a perseverança em meio à dor e a importância de manter a fé, mesmo quando tudo parece perdido. Você já parou para pensar em quantas vezes sua fé foi testada? Jó nos lembra que, mesmo na adversidade, podemos encontrar um propósito maior, uma oportunidade de crescimento espiritual. E se você pudesse olhar para suas dificuldades de uma nova maneira? Que tal transformar cada desafio em uma chance de se aproximar mais de Deus? Jó não apenas suportou as provas, mas também se tornou um exemplo de integridade e confiança. Ele nos convida a refletir sobre a nossa própria jornada. Agora pense, o que você está enfrentando hoje que pode ser uma oportunidade de crescimento? Qual lição você pode extrair das suas lutas? Lembre-se, cada lágrima pode ser um passo em direção à sua vitória espiritual. Fique atento, porque a história de Jó tem muito mais a nos revelar. E na próxima vez que você se sentir desanimado, lembre-se dele e sua incrível resiliência. Então, compartilhe suas reflexões nos comentários e vamos juntos continuar esta jornada de fé.